Olá, galerinha, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai iniciar nossa aulinha com a disciplina de língua portuguesa, depois matemática, natureza e sociedade, tá certo? Na nossa live de ontem, a gente socializou as nossas preferências alimentares, né? E também a prof deixou alguns desafios matemáticos para a gente ir treinando aqui, ó, o nosso raciocínio lógico, né? E conseguindo fazer já algumas continhas e agrupando algumas quantidades aqui, ó, mentalmente, sem a gente precisar utilizar os dedinhos, certo? Mas isso é treino, tá? A gente vai treinando e devagarinho a gente vai chegando lá, tá certo? Então, ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira, certo? Ontem foi segunda, hoje é terça-feira. E ontem foi dia 19 do 10, tá? 19 de setembro. Então, hoje é dia 20 do 10 de 2020. Certo, galerinha? E a gente vai trabalhar agora aqui com língua portuguesa. A prof vai mostrar o livrinho. Ó, língua portuguesa. Esse livrinho aqui, ó, de língua portuguesa, tá? Do primeiro aninho. Nós vamos abrir ele lá na página 56 do capítulo 13. Página 56 do capítulo 13. Certo? Então, bora lá se organizar, procurar um cantinho, ir no banheiro fazer pipi, deixar uma garrafinha de água. Ih, a prof fala isso todo dia, né? Se organiza, procura um lugar aí bem tranquilo para a gente poder iniciar a nossa aula. Joia? Vamos lá, então. Com o livrinho aberto lá na página 56, a prof vai compartilhar a imagem aqui com vocês. A telinha, né? Opa, a prof espirrou. Olha aqui, na nossa última aula, a gente trabalhou com o capítulo 13, História da Vida Real, né? Da forma como as crianças brincam, das diferentes maneiras, né? Dependendo da região, uma brincadeira para uma criança pode ser brincar de caçar jumento, né? Como a gente viu aí do Dé. Mas em outras determinadas regiões, brincadeira é com carrinho, é com boneca, é com jogos eletrônicos no computador, videogames, né? Shopping, na praça. Mas dependendo da região, as crianças não têm acesso a esses tipos de brincadeiras. Então, elas brincam com os recursos naturais, com os recursos que a natureza dão para ela aí, com os animais, nas árvores, né? E aí a gente realizou a leitura e tínhamos uma atividade proposta lá na página 60. O prof vai ampliar aqui para que a gente possa corrigir. Vamos lá. Página 60. Muito bem. Entendendo o texto. De acordo com o texto, qual é a diversão dos meninos do Cariri? Qual era a diversão deles? A diversão dos meninos do Cariri era entrar no mato para brincar. Desculpa, galerinha. A diversão dos meninos do Cariri era entrar no mato para buscar um jumento e apostar corrida, tá? Essa era a diversão deles, ó. Quem não colocou outra coisa ao contrário, apaga e arruma. 2. Os meninos andam no lombo do animal. Andar no lombo do animal é o mesmo que estar montado no animal, guiando, tá? A gente monta no lombo do cavalo, monta no lombo do burro e sai andando, sai guiando o animal. 3. Jumento já foi caro, agora ninguém quer. Por que ninguém quer mais ter um jumento? Por que ninguém mais hoje quer ter um jumento? O que substituiu o jumento, né? Ó, porque hoje existem as motos, os carros, né? Outros meios de transporte que ajudam a fazer o trabalho que antes era feito pelo jumento, né? Então, antigamente, a gente usava o jumento, o cavalo, para se locomover, para ir visitar um parente, para carregar uma comida, um alimento. Hoje em dia, a gente faz isso com o quê? Com o carro, com a moto, com a bicicleta, com o ônibus, com o avião, né? Navio, trem. Então, são vários os meios de transporte que a gente utiliza hoje
não precisando mais do jumento para isso, certo? 4. Se sobram nas matas, viram assunto dos capinhas, tá? Se sobram nas matas, viram assunto dos capinhas. No trecho, quem sobra nas matas? Os meninos, os jumentos ou as motos? Os jumentos, né? Eles é que estão sobrando agora nas matas. Antigamente não sobrava, mas hoje sobra. Por que Dó é conhecido como um encantador de jumentos? Porque ele consegue amansar e treinar os jumentos. Ele deixa o jumento mansinho, mansinho, mansinho. E aí, depois que ele fica mansinho, a gente consegue subir no lombo do jumento. Tá certo, galerinha? Então, a página 60, ó, a prof vai diminuir aqui. E aí, vocês travam agora aí, façam a correção da página 60 e a prof vai dar continuidade aqui na página 61. Vamos lá. Na página 61, a gente tinha leia o trecho abaixo e circule as palavras que indicam as ações que o jumento realiza aos comandos de Dó. O jumento senta, deita, anda, corre e pula, tá? Essas são as palavras que indicam ação, ó. Ação de sentar, ação de deitar, de andar, de correr e de pular, tá? 7. Marque X no círculo da imagem que representa a ação do jumento que Dó mais gosta. Do que Dó mais gosta? De ver lá o cavalinho, né? Pulando, o jumento, desculpa, pulando. Isso é o que o Dó mais gosta. Então, essa era a resposta correta. 8. Nunca perca uma corrida. Quer dizer, quase nunca. Neste trecho, entendemos que Dó nunca perdeu uma corrida, já perdeu alguma corrida, né? Nunca perca uma corrida, quer dizer, às vezes, né? Porque outras vezes ele perde sim. Então, era a segunda opção, tá? O prof vai ajustar aqui para que vocês possam corrigir. Deixa a prof ver aqui, né? Ó, então, corrijam e a prof vai dar continuidade lá na página 62. Vamos lá. 9. Circule no desenho o que pode levar os meninos a encontrar um jumento, né? O que pode levar os meninos a encontrar um jumento? Os rastros aqui, né? As pegadas do jumento no chão, ó, tá? Essas pegadinhas aqui é o que vocês deveriam circular. Com base no texto lido, responda aos itens. A. Copie o título da reportagem que conta a história de Dó. Qual é o título? Crianças domam jumentos no sertão do Ceará. Esse é o título, tá? Crianças domam jumento no sertão do Ceará. B. Pinte qual outro título poderia ser dado a essa reportagem? Qual outro título poderia dar a essa reportagem? Os animais do sertão do Ceará? A gente está falando de vários outros animais? Não. Estamos falando específico do jumento. Dó, o menino que doma jumentos? Sim. Esse seria um ótimo outro título que a gente poderia substituir, né? As crianças não se divertem no sertão do Ceará. É mentira, né? O texto fala tudo ao contrário disso. Fala que a criança se diverte, sim. Então, o que a gente poderia ser substituído é Dó, o menino que doma jumentos, certo? Letra C. A reportagem é um texto que conta uma história inventada ou da vida real? Lembra que a prof falou que a reportagem também é um gênero textual, tá? Que a gente encontra em jornais, revistas, né? Reportagem também tem na TV, em rádios, e que ela fala sempre da vida real, de fato que aconteceu, de fato que é verdade, tá? Ela não traz mentiras ou ilusões nas reportagens. Sempre que a gente faz uma reportagem com alguém, né? A gente traz um assunto verdadeiro da vida real, certo? Agora, galerinha, na página 63, a gente tem uma outra leitura, tá? Para fazer aqui. O jumento. Nós temos como atividade de hoje, então, de língua portuguesa, essa leitura para a gente fazer e depois as atividades da página 64 até a página 67, tá? Então, a prof vai fazer a leitura aqui do textinho do jumento.
Depois você vai fazer a leitura você individual e responder às atividades da página 64 até a página 67 de atividade. Joia? Vamos lá então. Ouça a leitura da canção. O jumento. Jumento não é, jumento não é. O grande malandro da praça trabalha, trabalha de graça. Não agrada a ninguém, nem nome não tem. É manso e não faz pirraça. Mas quando a carapaça ameaça rachar, que coices, que coices, que coices que dá. O pão, a farinha, feijão, carne seca. Quem é que se encarrega? O pão, a farinha, o feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia. Quem é que se encarrega? O pão, a farinha, o feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, a areia, o cimento, o tijolo, a pedreira, quem é que se encarrega? Jumento não é, jumento não é. O grande malandro da praça trabalha, trabalha de graça. Não agrada a ninguém, nem nome tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coices, que coices, que coices que dá. Não é assim que o jumentinho faz? O jumentinho faz assim, ó. Se nós estivéssemos juntos agora, a gente ia tudo imitar o jumentinho na sala de aula. Né? Ó o som do H, ó. Cadê o som? Não tem, né? Ele tá no início, antes da vogal, a gente tá só ouvindo o som do I-O. Agora, galerinha, puxa a florzinha. Apague a sua velinha, se concentra, ativa a anteninha da sabedoria, corre o dedinho pelas palavras e faça a leitura do jumento na página 63, finalizando na página 64, tá? Momento de leitura individual. Façam a leitura individual. Depois, vocês vão voltar aqui e fazer as atividades da página 64 até a página 67, tá? Circule na canção todas as palavras terminadas com ão, tá? Vocês vão circular lá na canção que a prof acabou de ler para vocês, todas as palavrinhas que têm sílaba final ão, não, feijão, tá? Vocês vão circular lá. Copie na canção as palavras que você circulou sem repetir palavras iguais. Você vai copiar. 2. Copie as frases trocando feijão por ão. E em seguida, leia-as. Lá na próxima, sempre com um tracinho, as palavras em cada verso abaixo. Então, separe, a gente vai separar, tá? As palavrinhas estão escritas todas juntas. Nós vamos separar, segmentar as palavrinhas, separando elas, tá? Deixando as frases aí bem bonitas. Depois a gente vai copiar o primeiro verso, deixando os espaços entre as palavras. O pão, a farinha, feijão, carne seca, tá? Separe as palavras em sílabas, tá? Aí a gente vai aprender aqui, ó, sobre o ão pode ser usado em algumas palavras para expressar a ideia de tamanho grande, como carro, carrão. Quando uma palavra expressa a ideia de tamanho grande, dizemos que ela está no aumentativo. Lembra que a gente viu o diminutivo? Casa, casinha, cama, caminha. Isso a gente está diminuindo, dizendo que a palavra casa é uma casinha bem pequenininha. Que a palavra cama é uma caminha bem pequenininha. A gente diminuiu, né, o tamanho, não da palavra, mas do objeto, do substantivo. A gente diminuiu o tamanho dele. Agora eu tenho o aumentativo, quando eu aumento, né, quando eu quero dizer, nossa, que carrão! Nossa, que casão! Nossa, hein? A professora Flávia tem um pezão.
Estou querendo dizer que o meu pé é grande, certo? E então a gente normalmente utiliza o ão quando a gente quer aumentar o tamanho da proporção dessa palavra, né? Da ideia de tamanho. Ela tinha um pezinho e agora ela tem um pezão. Pequeno, grande, né? Diminutivo e o aumentativo, certo? Na próxima página, a gente tem atividade 5, 6 e 7. Olha lá. Pinte de azul apenas as palavras que são aumentativas, tá? 6. Observe as seguintes ilustrações. Olha lá a tirinha. Gabi, este é meu pai. Ele é um paizão. Mãe, este é meu amigo Pedro. Ele é um amigão. As palavras paizão e amigão foram usadas para indicar o tamanho do pai e do amigo, reforçar a qualidade do pai e do amigo. Tá? Escreva uma frase com cada uma das palavras destacadas abaixo. Caminhão, amigão. E, por último, na número 8, algumas palavras, ao serem escritas com ão, passam a ter outro significado e não expressa a ideia de tamanho. Veja abaixo. Calça, calção. Tá? Calça é uma coisa, calção é esse que a gente está vendo ali, ó, tá? Que muitos chamam também de bermuda, né? Então, bermuda, mas a gente fala também calção. Descubra outras palavras que isso acontece, substituindo por ão as partes destacadas nas palavras. Em seguida, desenhe o que significa cada palavra formada. Carta, cartão. Carta é uma coisa. Um cartão é diferente de uma carta. Bota, botão. Bota que eu boto no pé, né? Que eu boto no corpo, que eu boto na cabeça. Agora, botão é aquela pecinha que vem na roupa. Caminho, não vou mais falar, porque aqui já está aparecendo as respostas. Tá certo, galerinha? Então, aí, ó, vamos recapitular. A gente vai fazer a leitura da página 63, o jumento, e depois nós vamos fazer as atividades propostas de língua portuguesa da página 64 até 67. Hoje, a prof não está explicando bem explicadinho. Eu quero que vocês façam, que vocês tentem fazer sozinhos, pedindo ajuda e o auxílio só quando vocês não entenderem o que é para fazer, mas que vocês pensem, que vocês peguem o lápis e que vocês façam essas atividades sozinhos. Amanhã, quando a prof for corrigir a atividade, aí a prof vai explicar passo a passo. Porque se eu fico explicando muito detalhadamente essas atividades, eu já dou a resposta para vocês. E não é isso que eu quero. Eu quero que primeiro vocês quebrem um pouco a cuca, pensando, analisando, e aí sim, na hora da correção, a prof faz com calma, explica, né? Bem direitinho para vocês, ó, pegarem. Porque se a prof fica aqui desmiuçando tudo, o que acontece? Eu dou a resposta. E aí fica muito fácil. Aí vocês não exercitam aqui, ó, a cabecinha, tá? Leia as atividades que são para fazer. Pense como é para fazer, tá? Isso é super importante. Saber ler e compreender o que a gente está lendo. Aí, se não entendeu, pede uma ajudinha. Eu não entendi isso aqui, mãe, ó. Explica como é que é aqui. Aí a mãe lê. Ah, agora eu entendi. Então, eu faço sozinho. Certo? Então, bora lá fazer as atividades de língua portuguesa da página 63 até a página 67. Quando você acabar, volta aqui que a prof vai falar um pouquinho de natureza e sociedade. Tá joia? Tô esperando vocês. Agora, galerinha, a gente retoma falando um pouquinho de natureza e sociedade, para a gente finalizar esse capítulo que a gente trabalhou, que foi o capítulo 12, do qual a gente conversou sobre os brinquedos, né? As brincadeiras, de que os brinquedos costumam ser feitos, a gente falou, né? Ah, a gente conhece lá muitos brinquedos, como os seres humanos, né? Há muitos anos, os seres humanos utilizavam objetos feitos de madeira que encontravam na natureza. Atividades como caça, pesca, plantação e colheita eram realizadas utilizando os objetos feitos de madeira,
pedra ou couro, por exemplo. Então, nesse capítulo 12, a gente trabalhou aqui os objetos, né? Como os objetos são feitos. Antigamente, né? A gente utilizava lá que a gente fez o bonequinho de madeira com graveto. Antigamente as pessoas brincavam, utilizavam muitos objetos extraídos da natureza, né? De recursos da natureza. Só que isso foi evoluindo, as coisas foram... O homem foi fazendo descoberta, e quando ele descobriu o metal, né? Teve a época que ele descobriu lá que ele lascava a pedra e conseguia construir objetos com isso, né? A idade da pedra lascada, depois veio a idade dos metais. Conforme vocês vão crescendo agora, vocês vão aprendendo sobre isso no conteúdo de história, tá? E aí o homem foi evoluindo nessa construção desses objetos, né? Até chegar hoje em dia, desses objetos que a gente tem acesso sendo criança, como vocês, os brinquedos. Antigamente, os nossos brinquedos eram feitos de como? De pano. A gente brincava com graveto, pintava com corante natural, extraído de uma fruta, né? De uma semente. Eu lembro que a prof brincava muito com uma baguinha que a gente chama baga de Adão. A prof adorava escrever com ela, porque ela solta uma tintinha verde, e a prof brincava de escolinha escrevendo com ela na parede, né? Depois eu tinha que correr, porque daí quando a minha mãe via a parede escrita com a baga de Adão, lascou. A prof fazia arte com a baga de Adão. E aí a gente foi vendo, eles foram descobrindo o papel, né? Os novos materiais foram descobertos, o papel, o ferro, o plástico, o vidro, e com isso eles foram construindo novos objetos. E os brinquedos hoje, né, podem ser fabricados pelo artesanato, né? Os brinquedos podem ser fabricados pelo artesanato, travou a língua da prof. Ou eles podem serem fabricados através de indústrias, né? De grandes fábricas aí que produzem esses grandes brinquedos que vocês recebem em casa, certo? Porém, ainda também se faz muito brinquedo utilizando outros tipos de materiais, né? Por quê? Quando a gente faz brinquedos extraídos com os recursos da natureza, a gente está poupando o meio ambiente, né? Fazendo aí, não dando tantos prejuízos ao meio ambiente. Então, quando a gente utiliza, antigamente, quando a gente utilizava desses recursos da natureza para construir os brinquedos, o planeta Terra agradecia muito. Por quê? Hoje em dia, com os avanços e todos esses brinquedos incríveis que as crianças têm acesso, a gente utiliza muita matéria-prima da natureza. Mas na hora que esse brinquedo estraga, quebra, eu não devolvo esses recursos para a natureza. Aonde que eu jogo o meu brinquedo que quebra, né? A maioria das pessoas joga o brinquedo no lixo. E aí o lixo não vai para um lugar adequado, não vai para reciclagem, para separação dos lixos corretos, né? E aí o que acontece? A gente está poluindo o nosso planeta, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de consciência sobre isso. E aí a prof vai ler para vocês agora aqui, ó, uma parte que fala isso, ó. Precisa mesmo de tanta embalagem, né? Será que a gente precisa mesmo de tanta embalagem para colocar um brinquedo, para colocar um alimento? Olha lá. Você já parou para pensar na quantidade de materiais que nós desfazemos todos os dias, que nos desfazemos todos os dias? Lembre-se das embalagens dos seus brinquedos. Os produtos que compramos costumam ser embalados em caixas de papel, saquinhos plásticos, garrafas de vidro ou de plásticos, latas metálicas, entre ceteras. O que fazer com tudo isso para que não acabe virando mais lixo? O melhor é usar o mínimo possível de embalagens, principalmente as feitas de plásticos, que demoram muito tempo para se desfazer no meio ambiente. Outra boa ideia é separar as embalagens por tipo de material para que sejam recicladas e transformadas em coisas novas. Separe os papéis, os plásticos, os vidros e os metais e peça a seus familiares que levem a esses materiais a um ponto de coleta seletiva. Alguns desses materiais também podem ser aproveitados para fazer brinquedos artesanais.
como um avião de papel ou uma peteca feita de jornal. Como é que você irá construir antes de finalizar o estudo deste capítulo? Então, aqui está falando desse cuidado que a prof disse, né? Ah, eu ganhei esse copo aqui, ó. Ah, legal, eu tô amando o copo, eu tô tomando água no copo, super legal. Aí eu deixei cair, rachou. O que que eu faço? Jogo lá no lixo, junto com tudo. Mas esse copo aqui, ó, ele já é feito de material reciclável, ó. Ele é feito de papel, esse copo, sabia disso? Ó, ele já é feito de material sustentável, ó. Muito bacana, tá? Ele é feito, por isso que ele é dessa corzinha aqui, ó. Tá? Ele é feito com restos de papel lá. Já foi utilizado materiais recicláveis. Então, o que que eu devo fazer? Botar ele na reciclagem também. Não junto lá com todos os lixos, junto com o lixo do banheiro, com o lixo da comida. Cada lixo precisa ter o seu destino correto, né? E quando a gente ganha brinquedos, a gente também tem que ter essa consciência, né? O que que eu vou fazer com a embalagem que veio o meu brinquedo? Vou jogar, vou deixar voar, vai ficar voando aí pela cidade? Vou jogar no lixo misturado com tudo ou eu vou fazer uma reciclagem? Meu brinquedo estragou. Onde que eu coloco esse brinquedo estragado? A gente precisa pensar um pouquinho em tudo isso. E como falou o texto, os índios, né, as comunidades indígenas, eles não brincam com os brinquedos que vocês têm aí, que a gente costuma ver, essa tecnologia toda de brinquedos. Eles ainda continuam construindo os seus próprios brinquedos, tá? Eles que constroem. E um brinquedo muito famoso indígena é a peteca. Então, olha lá, brinquedos indígenas. Você sabia que as crianças indígenas costumam fazer seus próprios brinquedos? Elas aprendem a criar seus próprios brinquedos com os mais velhos e, quando crescem, ensinam aos mais novos. Para produzir seus brinquedos, as crianças geralmente utilizam sementes, frutos, penas de pássaros, palha de milho e cordões. Veja abaixo alguns dos brinquedos indígenas. Cama de gato, a brincadeira é formar figuras diferentes, traçando o cordão ou o barbante entre os dedos. Peão pode ser feito com um tipo de fruto seco ou com sementes da palmeira tucumã, que emite um som ao girar. Peteca. As palhas de milho são amarradas e trançadas para fazer uma peteca. Então, lá eles produzem os seus brinquedos, né? As aldeias indígenas. E não compram os produtos, já como a gente vê nas lojas, nos shoppings. Então, para a gente finalizar, né, essa parte dos brinquedos, da Semana das Crianças, né? A gente pesquisou sobre os brinquedos antigos, sobre a importância da gente saber da origem correta, né? Na hora que o nosso brinquedo estraga, da questão da reciclagem, a gente vai construir uma petequinha. Simples, tá, galerinha? Com folha de jornal, com revista ou com folha de alguma coisa que você tenha velha aí de papel, tá? Você vai seguir aqui o passo a passo, ó. A peteca é um brinquedo de origem indígena. Esse brinquedo era utilizado há muito tempo nas festas e nas brincadeiras infantis dos indígenas. E você, já brincou de peteca? Com a ajuda de seu professor, faça uma peteca de jornal e brinque com seus amigos. Então, atividade de natureza e sociedade para a gente finalizar, tá? Sobre a questão desses objetos, dos brinquedos, a gente vai construir essa petequinha aqui seguindo as orientações aqui do material. Após a petequinha ser concluída, posta lá no grupo para a prof ver como ficou a sua petequinha, tá? Convida a família depois da petequinha pronta para vocês brincarem e se divertir, tá certo? Se não tem jornal, não precisa chorar, não precisa ficar preocupado. Faz de revista, faz com folhinhas de papel que você tem aí, só seguindo passo a passo, tá? Ou então, veja aí perto do local onde você mora, um supermercado, tem aqueles folhetinhos, ou alguém que tem até mesmo jornal, né? Ou revista para doar, algum vizinho, algum colega, certo? Mas todo mundo tem uma folhinha de papel aí em casa que a prof sabe, né? Até a folhinha do caderno, se precisar, tira lá umas 2 folhinhas e faz a sua petequinha, tá joia? Mas não deixa de fazer para você não deixar de brincar e se divertir, tá? É mais uma forma de a gente estar fazendo algo que a gente construiu, né? E que para a gente se divertir, tá joia? Então, de natureza e sociedade é isso. Em matemática, galerinha, o que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar com o capítulo 13, tá?
que a gente vai trabalhar quanto mede, certo? Mas para isso, eu vou precisar que vocês tenham em mãos, para que a gente possa brincar, uma fitinha métrica, né? Lembra que a prof pediu para vocês uma fitinha métrica? Tá? E aí, a prof vai pedir o seguinte para vocês, para a nossa primeira atividade de matemática. A primeira coisa que a gente vai fazer, que a prof vai fazer, é um desafio para vocês, tá? Eu vou lançar aqui um desafio de matemática. Qual vai ser esse desafio que a prof vai lançar? A prof vai lançar aqui um desafio de matemática para vocês. Qual vai ser esse nosso desafio? Você vai medir qual o maior objeto que você tem aí na sua casa. Qual o maior objeto que você tem na sua casa. Esse é o desafio. E aí você vai postar lá no grupo do WhatsApp, desafio de matemática. Ó, aí você vai colocar lá assim, ó. O maior objeto é... E aí você vai escrever, tá? Esse é o nosso desafio de matemática. Você vai medir, vai procurar aí na sua casa e vai medir utilizando a fita métrica qual o maior objeto que você tem aí na sua casa, certo? E aí você vai postar para a prof lá no grupo do WhatsApp. Combinado, galerinha? E amanhã, na nossa aula de matemática, a gente vai falar sobre o capítulo 13. Quanto mede? Quanto você mede? Quanto mede a caneta? Quanto mede o livro? Qual o tamanho do livro? Pega a fita métrica, sai medindo tudo que tiver aí em casa. Ó, detetive em ação. Lembra lá dos desafios do detetive? Detetive em ação. Pede uma fita métrica para a mãe, para o pai, pede para alguém aí em casa, ou compra ali no R$1,99 uma fitinha métrica daquelas bem baratinhas e sai medindo tudo que tem aí dentro da sua casa. E você vai descobrir qual o maior objeto, tá? Quanto mede o maior objeto que você tem dentro de casa. E aí você vai colocar lá no grupo prof, o maior objeto é... Então, coloca lá, qual é o maior objeto que você tem aí em casa? Quanto que ele mede? E aí? Tô curiosa já para saber, tá certo? Vou esperar, então, as atividades lá no grupo do WhatsApp. Nossa petequinha para a gente brincar. E quero saber aí do desafio de matemática. Quanto mede o maior objeto que você tem em casa? Certo, galerinha? Então, é isso por hoje. É isso? É muita coisa, né? Atividade de português para fazer, né? Atividade da petequinha para vocês fazerem de natureza e sociedade e descobrir quanto que mede o maior objeto aí da casa de vocês. Ai, 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 quero ver quem é que vai descobrir. Quero ver quem é que vai descobrir, tá certo? Então, bora lá trabalhar. Volta o vídeo, bota para o início, volta para o final, começa lá no meio, pausa, congela a prof, mas realizem as suas atividades aí com bastante atenção, com bastante capricho, e amanhã a gente se fala. Qualquer dúvida, chama a prof. Flávia lá no grupo que eu estou à disposição de vocês. Beijo no coração, galerinha. Até mais. Tchau, tchau.